Os boletins climáticos, os elementos climáticos influenciam os negócios sempre, as culturas de trabalho, assim como o dólar tem influenciado demais aquelas commodities ou culturas que acabam sendo atreladas à moeda norte-americana, como soja, como milho, carne bovina também e, claro, o café. E é para falar a respeito destas questões de mercado e que acabam impactando o produtor, o cafeicultor brasileiro, que eu vou conversar agora pela internet com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, participando aqui conosco nesta sexta-feira. Haroldo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E nós vimos nessa semana, até pelas essas questões aí dos Estados Unidos, tiram ou não tiram o incentivo à economia norte-americana, dólar muito volátil, né, uma volatilidade para a moeda norte-americana muito grande, ou nesta sexta-feira recuando um pouco mais, mas de qualquer maneira impactando demais os negócios com café. Primeira questão, avaliar esse momento, como é que você analisa esse momento do café pensando em dólar e também nessa questão de tempo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, e a todos os seus. Realmente, o impacto é tremendo, né? Nós temos aqui um estudo importante que fala que existe uma correlação inversamente proporcional do dólar com a Bolsa de Nova York, né? Quando um sobe, o outro desce. Né? E exatamente agora está sendo aplicado, quer dizer, está tendo uma valorização do real, né? Ou seja, essa valorização está implicando na Bolsa de Nova York de uma certa maneira e Nova York está subindo bastante. Então, é significativo todos esses movimentos externos, né, exógenos à área de café, no preço e na precificação, tanto de mercado interno como de mercado externo. Como é que o cafeicultor, dentro de um cenário como esse, que principalmente essas últimas semanas tem ficado mais conturbado, seja pela economia, seja pela questão climática, como é que ele tem negociado aí seu café, principalmente depois de passar aquele impacto, ainda absorvendo os impactos aí das geadas, principalmente em Minas Gerais? Não tem sido fácil, é uma decisão assim extremamente complexa, porque envolve muitos fatores, né? O primeiro deles é quanto que sobrou para ele poder comercializar, né? Ele tem, obviamente, acabou de colher a safra, essa safra foi menor, né? É uma safra baixa de Brasil, o Brasil todo colheu menos, né? No entanto, a perspectiva que ele tem, como você já mencionou, não só sobre seca, como geada, agora essa estiagem até as próximas chuvas que devem ocorrer agora em setembro, né, é um período muito grande em relação a uma incerteza muito grande sobre quanto que há disponível para colher em 22. Com tudo isso, ele tem que fazer todas essas contas, em cima disso, adicionar algumas incertezas peculiares da área dele, né? A inflação aí bem interessante, né? Nós temos problemas aí do combustível, né? O diesel subindo de uma maneira aí bem forte e nós temos aí toda essa parte de frete, né? O frete internacional. Então, esses componentes dificultam demais e dão muita incerteza sobre como que ele vai precificar esse café para 22, como também os custos deles, a análise de custos. Então, tem que ser muito criterioso e ter uma preocupação muito forte quanto a isso. Haroldo, em relação a esse elemento aí da cafeicultura, e aí principalmente sobre a oferta, né? Nós temos todo esse cenário que você acaba de trazer aqui no Agricultura BR, mas principalmente falando disso e falando da oferta, como é que está sendo essa oferta, como é que tem chegado agora esse café à disposição do mercado, seja nas negociações ou de fato para aí o varejo, para as torrefadoras? Bom, o café, o mercado já sabe, né? Ele já vende com muita antecedência. Então, você já vendeu 22, você tem pessoas que já venderam inclusive 23, né? Então, nós estamos falando de vendas novas.
E temos também falando de problemas técnicos de comercialização que você fez anteriormente a preços muito baixos, que hoje você teria tendência ou de cancelar ou de renegociar esses preços, uma vez que a liquidação dessa venda, né, pode não estar sendo tão atrativa quanto foi quando foi feito lá anteriormente. Todas essas preocupações são importantíssimos nessa comercialização e precificação de cafés futuros, né? Isso tem que ser levado muito em conta, como também nós começamos falando sobre dólar, né? Sobre a que nível de dólar que a gente vai fechar isso para embarques futuros. Haroldo, aproveitando aqui a sua participação, o telespectador está participando, está mandando mensagem aqui, recebendo na minha mídia social, o Flávio Centurion, de Uberlândia, Minas Gerais, ele comenta a sua fala agora, né? Está realmente muito rápido aqui, falando a respeito do problema técnico. Ele diz o seguinte: todos os cafeicultores quase têm algum problema técnico, que seria o caso de revisão ou mesmo de repactuação. Essa, vou chamar de repactuação, que não deixa de ser, ela tem ocorrido, qual que é a frequência que isso tenha ocorrido aqui no Brasil, Haroldo? Infelizmente, ele é uma discussão permanente, né? Está muito afeto ao relacionamento que você tem com a sua trading ou com o seu importador, depende de que nível você está falando. Ambas as partes estão com problemas, o importador está com problema para receber o café e o exportador está com problema para embarque de café. Tanto esse embarque físico, ou seja, espaço no navio, ele negociou um frete e hoje o frete é outro, né? Então, são impeditivos para você, ou fatores de negociação para você compor e negociar com o seu importador, né? Sobre como manter a remuneração que ele tinha. O ideal seria se ele tivesse esse diálogo, né? Não fazer nada precipitado, mas inclusive fazer cálculo se você pagar uma penalidade de cancelamento desse contrato, não vale mais a pena face ao mercado atual do que você continuar com esse contrato antigo. Como você disse, é uma repactuação quando for possível ou necessário, né? E tem que ser feito com muito bom senso, muito diálogo e muita flexibilidade de ambas as partes. Quem está no mercado de café sabe que você não está fazendo isso apenas esse ano, né? O café é uma produção perene, ou seja, durante muitos e muitos anos, o seu nome, a sua empresa, a sua fazenda vai continuar. E você quer que isso seja de bom, você tem um bom record, né? Um track record, como a gente fala em inglês, né? De compromissos. Então, é muito importante esse diálogo e essa compreensão de ambas as partes. Agora, para encerrarmos essa entrevista, eu vou fazer o seguinte comentário. Eu falei repactuação porque tem que ter as partes mesmo participando, né? E tem um acordo. Aí, por isso que é um pacto novo entre eles. Mas nós temos um cenário hoje para a cafeicultura que o cafeicultor é pressionado por conta das perdas que ele teve. Nós temos as trades cooperativas também igualmente pressionadas. E quando eu falo que produtor e trade cooperativa estão pressionadas, nós podemos dizer que praticamente todos os elos, ou quiçá todos eles, estão com algum tipo de pressão no momento. Pensando nisso, e que essa crise ainda ela vai precisar ser vista, os seus impactos nos próximos anos, você acredita que já está totalmente precificado o cenário que ocorreu aqui no Brasil, ou isso ainda vai precisar de muito mais cálculo? Muito mais cálculo. Por quê? Porque as incertezas elas vão ser mais aclaradas, né? Primeiro, quando houver a chuva, que a gente não sabe qual o tamanho que ocorrerá. Depois da chuva, nós vamos ter que ver qual foi o pegamento, né? O que realmente vai virar chumbinho, ou seja, quanto disso vai realmente ficar na planta, né? Para a gente avaliar o que teremos de café disponível para 22 e durante o ano todo nós estamos 21, o ano todo de 22, como que a planta vai se recompor
né, para enfrentar 23. Muita gente esqueletou o café, muita gente cortou, já fez algumas partes de preparo de café, né? E que isso vai afetar realmente a nossa oferta global, né? O quanto que o Brasil vai ter disponível para café. Com esses parâmetros mais definidos, aí sim teremos uma real ideia de quanto café será ofertado e disponível em 22. Ou seja, todas essas incertezas não foram precificadas ainda. O mercado está muito reticente, inclusive de aceitar que houve uma geada tão forte como a gente viu em muitos lugares.